Paz e graça, queridos, eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão. Nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de extrema delicadeza no mundo, comparado à peste negra, comparado à gripe espanhola. A peste negra aconteceu em 1300, batendo, segundo os estudiosos, a história, um quarto da humanidade, aonde, segundo alguns estudiosos, cerca de 100 milhões de pessoas morreram. Podemos observar também que na gripe espanhola, segundo alguns estudiosos, cerca de 50 a 200 milhões de pessoas morreram. Mas nós estamos passando pela essa terceira crise. A terceira crise tem devastado, destruído pessoas, destruído, infelizmente, nações. Eu gostaria de dizer para vocês que há uma solução. E a solução é Jesus. Há uma solução. E a solução é Jesus. Nesse momento que eu vos falo, eu tenho consciência daquilo que Deus está fazendo na face da terra. O juízo de Deus, ele está presente em toda a humanidade. O juízo de Deus, ele está atuante em toda a humanidade. Mas eu quero dizer que podemos arrefecer o juízo de Deus através da oração, do quebrantamento, através de nossas atitudes. E eu gravo eu estou gravando esse vídeo no YouTube e também no Instagram, porque estava incomodado por trazer uma resposta da parte de Deus, né, para a vida das pessoas. Sei que muitas pessoas elas vão ficar até mesmo pasmadas com as informações que nós vamos trazer, mas descanse seu coração em Deus. Descanse seu coração na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele está no controle de tudo. E no controle de tudo, Deus está. Não pense que Deus, ele perdeu o controle. Não pense que Deus, ele perdeu até mesmo o controle da situação. Deus, ele está no controle de absolutamente tudo que nós estamos vivendo agora. Eu creio que o momento é um momento de reflexão. O momento é um momento de nós estarmos com nossa vida diante do altar de Deus, sem julgamento, sem máscaras, e pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir, que venha nos instruir, porque os dias são maus. Você pega as principais nações, a China, os Estados Unidos, a própria Inglaterra, Suécia, Suíça, são nações que agora, queridos, estão padecendo, são nações que estão clamando pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele chegou a um nível de extrema agressão às narinas de Deus. Eu tenho esse copo aqui, se eu colocar uma gota, não vai fazer diferença nenhuma. Agora imagine eu colocando uma gota nos 365 dias. Claro que esse copo, ele vai encher, não pode estar cheio no final do ano, mas em 2, 3 anos o copo vai estar transbordando. E assim Deus é um Deus que ele é amor, mas Deus, ele é um Deus que é justiça. Deus é um Deus que ele faz mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Deus é um Deus que ele realiza o querer e efetuar. Deus é um Deus que ele pode fazer coisas grandes nas nossas vidas.
Eu sei que o momento é um momento delicado, mas há uma chave que a própria Bíblia ela mostrou em Neemias 9, Esdras 9, Daniel 9, que é a confissão e o arrependimento. Ou seja, como em uma linguagem mais pentecostal ou até mesmo protestante, é a boca no pó, é ajoelhar, é clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, pedir ao Senhor que tenha compaixão, pedir ao Senhor que o Senhor venha a arrefecer essa dor, né, que o mundo está passando. Por enquanto, os Estados Unidos está perto de 30 mil mortos. Isso é um número de guerra, queridos. Número de guerra e guerra daquelas pesadas. E guerra daquelas pesadas. A Itália está nesse patamar também. A França nesse patamar. Nos Estados Unidos chegou a morrer 13 mil pessoas por dia. Nós sabemos que há um principado por trás de tudo isso. Há uma mão poderosa de Deus que pode refrear. Mas perceba uma coisa, Deus permitiu. Deus permitiu porque o pecado estava chegando a números catastróficos, querido. O pecado estava chegando a números terríveis. O pecado estava chegando às narinas de Deus, estava agredindo a Deus, agredindo a pessoa de Deus. O pecado estava de todas as sortes, em todos os lugares, né? E quando falo pecado, não falo somente em relação à iniquidade, também é iniquidade. Iniquidade é o pecado passado de pai para filho. Não vou aqui entrar em detalhes porque gasta muito tempo. Mas também as transgressões, os homens transgredindo as leis de Deus. Ou seja, as transgressões é um pecado mais consciente. Ou seja, você sabe que aquilo está errado. E interessante que Deus deu aos profetas 4 visões. Primeiro, mostrar à humanidade que ele está no controle. Ninguém está no controle da humanidade a não ser Deus. Ninguém controla a humanidade a não ser Deus. Ninguém pode fazer nada na humanidade a não ser a pessoa de Deus. E eu creio que nós estamos caminhando para o fim, como diz a Bíblia, a parousia. A parousia quer dizer a volta de Cristo. Eu creio que o juízo final está pronto. O juízo final está pronto porque Deus vai vir buscar a sua igreja, Deus vai vir buscar a sua noiva. E eu creio que esse momento, como diz lá em Mateus 24, ainda é o início das dores, né? Jesus fala que ainda não será o fim, mas é o início das dores. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, lá por 1940, o mundo ele não teve nada que sacudisse o mundo, né, que colocasse as pessoas de cabelo em pé, igual essa peste, né, levando em consideração que em 1300 houve a peste negra, que foi terrível também. Em 1900 houve a peste espanhola. E agora nós estamos com essa peste chamada o coronavírus. Mas eu declaro no Salmo 90, versículo 6, diz que não temeremos espanto noturno, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. No versículo 10 diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, queridos, é o momento de nós refletirmos, é o momento de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, pedirmos perdão pelas nossas iniquidades, pedir perdão pelo pecado da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, os pecados de Israel, o pecado da igreja. A igreja comete muito pecado, o pecado do mundo também. A Bíblia fala que João viu Jesus e João proferiu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, nesse momento é um momento de reflexão,
é o momento de nós estarmos cientes que Deus ele está voltando, né? E preparando a igreja. Então a primeira coisa que você precisa compreender é que Jesus está preparando a igreja dele para voltar. Jesus está preparando nós como igreja, nos aperfeiçoando, né? Devemos confessar nossos pecados, nossas transgressões. A segunda coisa, queridos, como nós falamos, é o juízo de Deus. O pecado ele subiu até as narinas, né, de Deus. E Deus ele permite o mal. Deus ele permite sim. Porque quando Davi ele pecou, Deus permitiu o mal sobre a vida de Davi. Quando Israel pecava, Deus permitiu o mal e hoje não é diferente. Interessante que esse domingo passado foi a Páscoa. E a Páscoa quer dizer passagem, passar por cima. E coincidência ou não, eu não creio em coincidência, creio em coincidência, a Páscoa aconteceu num momento onde a maioria esmagadora das igrejas celebraram a Páscoa através de suas videoconferências, usando a internet, usando os meios de comunicação. E como no Egito, a Páscoa foi feita nos lares, a Páscoa foi elaborada nos lares, a Páscoa foi realizada nos lares. E hoje também nós vivemos essa realidade. Então a primeira coisa que nós devemos ter consciência é que Deus está preparando a igreja para subir. A segunda coisa é que Deus o pecado da humanidade subiu, né? Subiu até as narinas de Deus. O pecado da humanidade subiu até a pessoa de Deus. O pecado da humanidade subiu até Deus. Não sei em quanto tempo essa crise vai durar, mas eu sei que Deus ele pode fazer, vai fazer grandes coisas. Interessante que em Apocalipse, né, o autor teve uma visão, e a visão muito pertinente. Eu quero dizer para vocês o seguinte,